Bem-vindos ao nosso treinamento. Eu sou a Bruna, instrutora aqui da SS Paris. E nesse treinamento eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades novas e recursos novos que foram liberados aqui no Lance Simples. Eu vou começar primeiro demonstrando nessa tela dois recursos que nós temos novos, tá? O primeiro é o recurso da conta banco. Quando você acessar, eu vou mostrar para vocês que eu já deixei a tela aberta aqui, porém, se você acessar Lance Simples, Lançamentos Contábeis, vai fazer normalmente, como você já está acostumado, a importar o seu arquivo para dentro do Lance Simples, vai colocar aqui a empresa, deixa eu pegar a minha empresa aqui, vou colocar o meu layout aqui, né, da minha empresa, pegar o arquivo da minha máquina e vou processar os lançamentos. Processando os lançamentos, ele vai levar para aquela tela principal que vocês já estão acostumados a fazer as configurações para que sejam levados os lançamentos para o seu sistema contábil. Então, nessa primeira tela aqui, logo aqui na parte superior, foi criado esse campo aqui, de contabão. O que acontece? A SS Paris, ela criou uma inteligência que vai facilitar na hora que você está configurando o seu layout. Então, um exemplo. Por exemplo, você está importando um extrato bancário. Então, o nosso sistema ele já identifica o que é crédito e o que é débito em forma de lançamento contábil. E aí, basta colocar a conta contábil, que é a do banco que você realiza todos os lançamentos de forma automática, quando credita ou quando debita o banco. Então, basta informar a contrapartida desse lançamento. Então, depois que eu importei aqui o arquivo, nós temos aqui a conta banco, olha só. Eu vou colocar que a minha conta banco é a conta 35. E aqui na frente, ele tem esse botão de relacionar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai me dar essa pergunta, me perguntando o seguinte: quando eu confirmo, o sistema ele vai aplicar a conta para a conta de crédito quando for um lançamento de débito e a conta de débito para quando for um lançamento de crédito. Está fazendo aquela inversão que a gente sabe da inversão da contabilidade com a contabilidade bancária. Então, eu vou colocar aqui sim, vou aplicar. E aí, o que ele vai fazer? A conta, ela vai para todos os registros quando houver débito no histórico, que irá conter o campo crédito, e quando houver crédito, no histórico, que irá a conta no débito. Então, aqui, por exemplo, olha só, ele colocou para mim. Se a minha conta aqui, ó, ela é como crédito, ele jogou na coluna de débito. Se a minha conta aqui, no meu extrato, ela vem determinada e identificada como débito, ele já vai lançar a contrapartida aqui como crédito, ok? A conta ela vai para todos os registros, tá? Sempre quando houver débito ou crédito discriminado dentro do arquivo, tá? Essa configuração, se ela não for gravada, a conta fica até que você exporte o arquivo ou grave o relacionamento ou importe o arquivo novamente. Então, por exemplo, aqui eu já informei a contrapartida desse lançamento com a conta 1043 e cliquei para relacionar, para cadastrar o relacionamento. E aí, o que ele faz? Ele já armazena. E no mês seguinte, se eu importo um novo arquivo que contenha esse histórico aqui, certo? Com as informações dentro do extrato que eu estiver importando, ele já vai gravar. E já vai gravar que a contrapartida é a conta 35 no crédito e a conta 175 no débito, certo? Esse recurso funciona apenas com o tipo de contabilização que possui débito e crédito. Não funciona com lançamento automático. Eu vou mostrar para vocês onde a gente vê essa configuração, tá? E aí o recurso também ele vai funcionar sempre que dentro do layout tem a discriminação do que é débito e do que é crédito. Então, por exemplo, dentro desse meu layout aqui, ó, ele vem na frente do histórico o que é débito e o que é crédito. Então,
esse recurso da conta banco, ele vai funcionar sempre que tiver essas informações do que é débito e do que é crédito, ok? E aí, para verificar essa configuração que eu falei aqui para aparecer débito e crédito aqui na tela, é só você ir lá em cadastros, aqui no cadastro da empresa. E lá dentro, quando você cadastra a empresa, aqui em cadastros empresas, ele vai aparecer para você a opção para você escolher se você quer trabalhar com conta débito, conta crédito, ou se você quer trabalhar com lançamento automático. E aí, olha só o que acontece, deixa eu mostrar para vocês. Se por acaso aqui na empresa ela estiver trabalhando com o histórico do esse tipo de contabilização como lançamento automático, não vai funcionar, tá? Porque o lançamento automático ele já tem as contas padronizadas dentro dele no seu sistema. Aqui você pode trabalhar com histórico padrão débito e crédito ou com débito e crédito. E aí esse recurso vai funcionar para vocês, ok? Vou retornar aqui na tela dos lançamentos contábeis. Vou importar aqui o arquivo novamente para mostrar um outro recurso para vocês ainda nessa tela. Vou pegar o mesmo arquivo. Vou importar o mesmo arquivo. E aí, olha só, pessoal. Agora, desse lado aqui, a gente tem o recurso da conta única. O recurso da conta única, ele vai funcionar da seguinte forma. Se eu coloquei aqui a conta 175 como única e padronizei aqui em relacionar, o que vai acontecer? Quando eu vier aqui no meu extrato, e esse daqui, esse layout, pode ser qualquer layout que você importe para o sistema, não precisa necessariamente ter nomenclatura de débito e crédito. Esse da conta única, ele funciona para qualquer layout que você importar, não precisa ter discriminação de débito e crédito. E aí vai acontecer o seguinte, se eu colocar aqui, por exemplo, na minha conta débito 10,90, ele automaticamente já vai trazer o crédito 175, que eu coloquei aqui no campo conta única. Se eu fizer ao contrário, olha, que aqui a conta 35, ele já vai trazer que a contrapartida é a 175. Isso é mais para facilitar o trabalho de vocês nos casos em que você sabe que sempre a contrapartida vai ser uma conta, sempre vai ser aquela mesma conta. Então, você pode utilizar o registro da conta única para isso. E você relacionando aqui, fazendo o relacionamento aqui, quando você importar um outro mês, quando você vier e relacionar um outro mês, ele já vai identificar nesse histórico aqui e já vai trazer as contas que você fez o relacionamento aqui da conta única. Então, é para facilitar mesmo o trabalho. E deixar claro que esse recurso, ao contrário da conta banco, que precisa que um layout seja discriminado o que é débito e o que é crédito, esse recurso da conta única, ele vai funcionar para qualquer tipo de layout, certo? Falando em layout, eu queria deixar claro para vocês que o Lance Simples, ele importa diversos tipos de layout, diversos tipos de arquivos e extensões, ok? Então, sempre que você tiver aí um arquivo novo, um layout novo que você, um cliente seu enviou, entre em contato com os nossos canais de atendimento. Porque muitas vezes você pode pensar que o nosso arquivo nosso sistema não importa, e ele importa, e a gente ainda tem as personalizações, que são os layouts personalizados. Também podemos personalizar. Então, ele vai importar PDF, ele vai importar TXT, Excel, Word. A gente só não trabalha mesmo com arquivos de imagem, ok? Mas OFX, OFC, PDF, nós importamos. Agora eu vou passar com vocês para a parte que é a primordial hoje aqui do nosso treinamento, que são as auditorias aqui dentro do Lance Simples. Você já está acostumado aí, quem já é usuário do Lance Simples, a facilidade e a praticidade que vocês têm, né, de padronizar o sistema
e ele já leve lá para o seu contábil todos os lançamentos que você digitaria manualmente. Geralmente, né, quando você vem aqui na tela principal do sistema, ele sempre vai trazer para você aqui a sua economia de tempo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela principal, olha só. Ó, a quantidade de lançamentos que você teve em junho e a quantidade de tempo que você economizou. Deixa eu só mudar aqui a base. Eu vou colocar uma base agora para poder fazer com vocês as auditorias. E que tem mais informações para eu mostrar para vocês. Então, a gente sabe que todos os contadores têm aquele termo de fechar a contabilidade, né? Que quer dizer que está tudo fechado, emitiu o balanço sem diferença e encerrou o ano. Dependendo de como foi lançado, né? Você pode estar entregando uma contabilidade com alguns erros, digitando em contas erradas, por exemplo, um pagamento que era de imobilizado lançou em uma conta de fornecedor. E aí você, contador, pode ficar com dúvidas, né? E precisar descobrir como foram realizados os lançamentos contábeis, se algum valor entrou em uma conta errada e etc. Aí vem na sua cabeça diversas perguntas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de perguntas que podem ocorrer. Você pode pensar assim: será que tem algum lançamento em uma conta errada? Como, por exemplo, energia entrou na conta de água, o de aluguel na conta dos condomínio. Pode acontecer de quem estivesse digitando, digitar nas contas erradas. Ou, por exemplo, se tem alguma conta que entrou com um valor totalmente errado, vamos dizer, o aluguel da empresa é R$ 1.000 e foi digitado R$ 1, ou foi digitado 10.000. Então, será que a conta caixa ficou credora em alguma data? Ou em outras contas também ficaram devedoras em algum dia? Será que algumas contas que devem ter lançamentos uma vez no mês tiveram mais de um lançamento no mês? Será que a conta de aluguel, de condomínio, de pagamento de simples, que são aquelas que tem que ter pelo menos um lançamento mensal, ficou sem ter? Então, aqui na auditoria que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem padronizar e responder algumas dessas perguntas. Uma pergunta, por exemplo, será que alguém errou feio nessa empresa, por exemplo, fez um lançamento acima de 50 mil, enquanto não tem lançamento nenhum acima de 50 mil, eu consigo pegar isso aqui na auditoria também. Então, eu vou clicar aqui ó, em auditoria, cadastrar. Em cadastrar auditoria, vocês podem cadastrar auditorias para todas as empresas, por exemplo. Eu tenho uma aqui, ó, que elas vão servir, essas fórmulas que eu vou criar e padronizar, elas vão servir para todas as empresas. Ou não, eu posso criar auditorias somente para uma empresa. Então, por exemplo, aqui eu vou criar fórmulas só para essa empresa, então vai valer só para essa empresa. Não, Bruno, eu acho melhor eu fazer algumas para essa empresa e outras eu vou colocar várias empresas, não tem problema. Você pode fazer dessa forma. Então, aqui, olha só, auditorias todas as empresas, foi o que eu fiz, por exemplo, certo? Então, aqui em auditorias todas as empresas, eu vou clicar aqui, ó, eu tenho a opção de editar as fórmulas que eu já tenho, excluir, e aqui eu tenho a opção de incluir novas, tá? Ele já vai me mostrar aqui o que eu tenho, certo? E vai me dar a opção também para que eu possa fazer outras informações aqui. Só um minutinho, pessoal. E aí, pessoal, olha só. Eu tenho diversos tipos de auditoria que eu posso fazer aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Essas auditorias, quando eu clico aqui em criar uma fórmula, ele vai me pedir o tipo que eu posso fazer. Histórico por conta, histórico por valor,
quantidade por conta, saldo invertido e etc. E aí eu vou botando os parâmetros. Eu vou pegar algumas que eu já tenho aqui, tá, cadastradas, para mostrar para vocês e para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, essa quantidade por conta aqui. Então, eu tenho aqui, ó, quantidade por conta, certo? E eu vou fazer essa auditoria. Então, aqui eu fiz uma auditoria de lançamento mensal de ICMS a recolher. Eu tenho aqui, olha só, esse botãozinho aqui que eu vou editar para mostrar para vocês. Como que eu fiz essa padronização dessa conta aqui, por exemplo, para que eu possa fazer essa auditoria, certo? Primeiro, deixa eu só explicar para vocês que a gente tem essas auditorias aqui que estão na cor laranja, tá? Nas auditorias na cor laranja, tá? Eu vou criar aqui informações que eu quero buscar, que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero que a quantidade mensal para essa quantidade por conta aqui, ela seja 1. Então, tem que ter um lançamento mensal na conta que eu quero, por exemplo, 358, certo? Eu posso definir tanto a conta débito quanto a conta crédito, ou eu posso definir apenas a quantidade mensal que eu quero, não preciso definir as contas. Mas nós temos a opção de definir conta débito a crédito, a quantidade mensal, e aqui embaixo os meses. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui. Eu quero os meses. Então, se você quer definir essa fórmula, que ela vai valer para todos os meses, ou você pode marcar os meses que você deseja que essa fórmula pegue aqui dentro do teu sistema. Coloquei aqui embaixo o nome dessa fórmula, lançamento mensal de ICMS recolher, e vou salvar. Eu tenho outras aqui, por exemplo, eu fiz uma quantidade de luz e água. Nessa aqui, eu peguei que a quantidade mensal ela tem que ser menor ou igual a 5 e coloquei as contas a débito. Você pode colocar mais de uma conta a débito e mais de uma conta a crédito, desde que ele seja separado por vírgulas, certo? Então, aqui, ó, todos os meses que eu coloquei, eu posso marcar ou desmarcar. Fiz uma outra aqui também, ó, de participação nos lucros. Essa eu coloquei que tem que ter uma quantidade mensal igual a 1. A conta débito tem que ser a 412. Então, esse é a primeira que a gente fez quantidade por conta. Nós temos também a histórico por valor. Então, aqui, por exemplo, eu peguei condomínio. Olha só o que eu padronizei aqui. Eu coloquei que sempre o histórico conter a palavra condomínio, o valor tem que ser menor ou igual a R$ 151. Então, o que o sistema vai identificar? Ele vai encontrar lá para mim, e toda vez que ele for encontrar lançamentos que contenham histórico, a palavra condomínio, se for menor ou igual a 151, está correto, ele vai trazer, certo? Ele vai mostrar para mim que tem igual. Agora, se tiver divergente, eu vou mostrar para também que ele também vai mostrar que está diferente do que eu estou pedindo para o sistema identificar aqui, certo? Nós temos também a consulta com saldo invertido, tá? Eu coloquei aqui a conta caixa, tá? Então, eu coloquei o determinado, a conta, no caso aqui a conta caixa, que é no meu caso lá no meu plano de contas, é a conta número 10, e o saldo invariável. O que seria o saldo invariável? Ele não pode ser diferente de devedor, certo? Então, a conta caixa, ela tem saldo de natureza devedora. O sistema vai mostrar se em algum momento essa conta ficou credora, ou seja, com saldo invertido. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que ela ficou como invariável devedor e criei a fórmula como conta caixa. E aí eu vou mostrar para vocês depois na auditoria o que ele vai pegar. Aqui agora a gente tem o histórico por conta. Então, aqui, o que ele vai fazer? Olha só. Eu vou colocar que sempre que ele encontrar a palavra condomínio,
esse lançamento tem que estar na conta 1162. Não pode estar em conta diferente da 1162. Então, quando eu fizer a auditoria, ele vai me mostrar que esse lançamento, sempre que tiver o histórico com a palavra condomínio, tem que estar na conta 1162. Eu posso colocar tanto a conta débito quanto a conta crédito, se eu desejar, certo? E aí, depois dessas auditorias em laranja, né, nós temos a personalizada. Aqui na personalizada, eu posso também realizar diversos filtros, certo? Então, o que eu vou fazer aqui nessa consulta? Eu vou dizer, ó, que o valor tem que ser maior ou igual a 49.500. E a conta débito, tá? Se ela é diferente de 12,30. Então, o sistema ele vai me mostrar. Eu estou colocando aqui, se a conta débito é diferente de 12,30 e é maior ou igual a 49.500, ele vai me mostrar isso aqui, certo? E também a ocorrência mensal. Na ocorrência mensal, eu vou colocar aqui, olha só, por exemplo, COFINS. Eu coloquei o quê? Que na ocorrência mensal, ele tem que, aqui tem que ser igual a 360, tá? Então, ele vai me mostrar tudo que eu pegar igual a 360, certo? E agora, depois que a gente criou todas essas auditorias aqui, se você quiser, sempre lembrando, você pode clicar aqui em criar fórmula e criar uma fórmula que você deseja. Só demonstrar aqui, se você quer, por exemplo, quantidade por conta. Então, você vai botar, por exemplo, igual ou maior que ou diferente de. Então, vamos botar maior ou igual a 2 lançamentos, certo? E aí eu posso colocar aqui a conta débito, por exemplo, vou botar a conta 10, e a conta crédito, se eu quisesse. Marcar os meses e colocar aqui a fórmula, certo? E vou gravar. E essa conta vai ficar armazenada aqui para gente. Depois que você fez toda essa padronização aqui em auditorias cadastrar, ele vai demonstrar aqui na tela principal, onde você cadastrou, ó, auditorias por empresa, eu tenho 23 fórmulas. Nessa auditoria, para essa empresa específica, uma fórmula e as outras eu ainda preciso configurar. E agora a gente vai começar a auditar. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em auditoria, auditar. Deixa eu colocar aqui, auditoria, vou auditar. Vou colocar que eu quero auditar todas as empresas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o razão, certo? Vocês vão pegar os razões relativos à empresa de vocês e os sistemas de vocês. Podem entrar em contato conosco, caso não encontrem o layout específico da empresa de vocês, que a gente implementa, ok? Eu vou fazer aqui, esse razão é um razão em PDF, tá? E eu vou importar. Importando, olha só, ele já me trouxe todas as ocorrências de auditorias que eu já padronizei e ele está me dizendo o que está certo, né, e o que eu preciso acertar aqui, no caso das que eu coloquei, que está com coisas contrárias ao que eu informei. Então, por exemplo, temos aqui, ó, quantidade por conta. Nessa, Bruna, como é que eu vou saber o que eu defini? É só colocar aqui, ó. Eu defini que a quantidade mensal é 1, que a conta crédito é igual a 358 e todos os meses. Deu uma inconsistência aqui. O que deu aqui? No mês de janeiro tem 0 lançamentos. E eu disse que tem que ter o quê? Tem que ter uma quantidade mensal igual a 1. Nos outros meses, olha só, tivemos todos os lançamentos igual a 1. Aqui não. Aqui não teve lançamento em janeiro. Então, você já consegue identificar, pode ter sido um furo. Alguém esqueceu de fazer o lançamento da conta de ICMS a recolher do mês de janeiro.
E aí você já consegue, poxa vida, olha só, eu fechei a contabilidade, achei que estava tudo certo, porém faltou um lançamento de janeiro. Então eu consigo auditar isso aqui no lance simples, ok? Outra coisa, olha só, quantidade de luz e água. Aqui tem 7, olha só. O que eu defini na fórmula? Eu defini que a quantidade mensal tem que ser menor ou igual a 5 nos todos os meses e para a conta 478. O que ele está mostrando aqui? Ó? Janeiro não tem nenhum lançamento, abril não tem, maio não tem, julho não tem, outubro não tem, nem dezembro e nem novembro. Então, ele está me dizendo aqui o que está faltando e o que ficou de furo na minha contabilidade. Ó, lançamentos mensais obrigatórios. Eu defini que tem que ter um lançamento igual a 1 para a conta 468. Aqui também, olha só, janeiro não tem, fevereiro não tem. E tem mais meses aqui, ó. Aqui ele já deu um amarelo. Por que ele deu um amarelo? Porque eu defini que é igual a 1. Os que não tem nada, ele vai botar como vermelho, não tem lançamento. O que foi a mais, além do que eu defini, ele vai colocar como amarelo, ok? E aqui embaixo, ó, ele define a conta, os lançamentos que tiveram, certo? Ó, no mês de junho, no mês de outubro, ele está mostrando aqui para mim. Aí, olha só, tem outra aqui, ó, participação dos lucros tem 10 inconsistências. Eu defini que esse lançamento tem que ser igual a 1 para a conta 462 também. Então, aqui tem vários meses, ó, que não tem lançamento, dentro do razão que eu importei. Então, é bem bacana que você padronizou uma vez e vai importando o teu razão, você vai vendo os furos e algumas informações que ficaram esquecidas e que não foram lançadas. Aí, vamos voltar aqui em cima agora, no histórico valor. Aqui, por exemplo, olha só, condomínio. Condomínio definiu o quê? Que toda vez que ele encontrar um histórico com a palavra condomínio, tem que ser menor ou igual a 151. Aqui ele está me dando, ó, tudo que está acima de 151. Ó. Em janeiro, foi lançado 230. Em março, foi lançado 230. Em maio, foi lançado 260. Lá em dezembro, foi lançado 175. Então, aqui ele está me dando tudo que está diferente do que eu informei aqui dentro da fórmula. Temos também, ó, valor de conta de água. Eu defini que quando tiver o histórico que contém a palavra água, tem que ser menor que 131. Tem 3 meses aqui que superou isso, né? Foi superior. Está 150, 163, 300. Então, eu preciso verificar o que está de errado aqui, certo? Depois, o saldo invertido. Lembra que eu falei da conta caixa? Aqui, ó. O que ele está dizendo da conta caixa? Eu disse que a conta caixa, que é a conta 10, não pode ter um saldo invariável, tem que ser devedor. E aqui, ó, vários meses e vários dias, que ele está trazendo até alguns por dia, ficou diferente disso. Ele ficou credor. Então, eu vou ter que verificar, dentro da minha contabilidade, o que ocorreu para que essa conta caixa ficasse credora. E aí, acertar esse saldo para que a gente possa depois importar o razão novamente e ver se ficou tudo correto, certo? Histórico por conta. Aqui, ó, o que ele está dizendo? Eu disse que a conta condomínio, sempre que tiver o histórico condomínio, a conta tem que ser a 1162. Aqui não está, olha só, tem 2 meses que lançaram na 468. Eu disse aqui na fórmula, ó, que a conta débito tem que ser 1162. Foi lançado errado. A conta débito está, ó, 468 e 904, então está diferente. Lembra aquela situação que eu falei para vocês, de até fazer uma pergunta e perguntar, mas será que o pessoal que lança não está confundindo conta e lançando, por exemplo, condomínio em aluguel? Então, aqui a gente consegue visualizar o que está diferente e o que ele precisa acertar. Personalizado. Aqui no personalizado, olha só, eu fiz esse filtro aqui, ó, lançamento com valor superior a 49.500. O que ele trouxe para mim? Eu disse que eu queria pegar o quê?
lançamentos maiores ou igual a 49.500, a conta que é diferente da 1230, certo? Então, olha só, ele trouxe para mim, tem vários lançamentos aqui, superiores a 49.500 e com contas diferentes da que eu coloquei aqui, ó, que é a 1230. Então, esse daqui personalizado, no caso, se você quer pegar exatamente o que você está colocando. Então, se eu coloquei que eu quero que ele pegue lançamentos superiores a 4.900 numa conta diferente da 1230, ele vai trazer. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que esse pagamento de empréstimo não era para a conta 482, era para 1230. E aí foram e colocaram na 482 com valor de 50 mil. Não seria acima de 50 mil, seria 4.900. Então, aqui eu 4.500. Então, aqui eu consigo definir e pegar esse tipo de informação também. E as ocorrências mensais, olha só. Aqui a conta de aluguel, o que eu disse? Eu disse que toda vez que ele encontrar a conta de aluguel, um histórico de aluguel, ela tem que estar na conta débito 468. Aqui o que acontece? Ele não tem, ó, não tem janeiro na 468. Por quê? Tá zerado aqui, ó. Na de fevereiro não tá na 468. Então, eu preciso verificar o que tá de errado aqui. Aqui ele pegou, ó, nesses meses aqui tá na 468, tá vendo? E aí, qual que é a diferença dessa ocorrência mensal para essa quantidade por conta aqui? Na quantidade por conta, eu coloquei que eu quero uma determinada quantidade na conta 358, por exemplo. A ocorrência mensal, eu pego pelo histórico, que sempre que ele encontrar a palavra aluguel, por exemplo, tem que estar na conta 468, que foi o que eu coloquei aqui. Então, o sistema vai buscar essas informações. Então, pessoal, o importante é, iniciou, a gente vai fazer as fórmulas das auditorias. Mostrei para vocês que a gente tem diversas fórmulas que podem ser criadas, né? Então, eu posso criar diversas fórmulas para pegar o que pode ocorrer de errado na minha contabilidade. Então, assim, é uma forma bem bacana de vocês utilizarem. Então, só recapitulando. Aqui em cadastrar, eu vou colocar os cadastros que eu falei para vocês, que podem ser para todas as empresas ou auditorias específicas para cada empresa. E aqui, por exemplo, eu fiz as auditorias. Eu criei as fórmulas, né? Por exemplo, aquele que a gente fez com saldo invertido, que eu disse que o caixa não pode ser diferente de devedor, e ele buscou lá na minha auditoria, certo? Fiz aqui a quantidade por conta, dizendo que o lançamento de CMS a recolher tem que ser 1 no mês, na conta 358. E aí, quando a gente vai lá na auditoria novamente para auditar, eu puxo um razão. Então, eu vou pegar aqui novamente só para mostrar para vocês, ó, o meu razão em PDF. E aí ele vai trazer e vai auditar isso para a gente. Porque muitas vezes a pessoa lançou o valor, né? Mas não lançou na conta certa, ou lançou que o aluguel era de R$1.000 e na verdade era 10 mil, ou era 1.000 e lançou R$1. Então, nessa auditoria, você tem a certeza que a sua contabilidade está sendo feita de maneira correta ou não. Então, sempre vai demonstrar aqui nessa tela, como eu mostrei para vocês, por exemplo, quantidade de luz e água. Eu defini que a quantidade tem que ser menor ou igual a 5 todos os meses na conta 476. E aqui ele está dizendo, ó, cadê o lançamento de janeiro? Cadê o lançamento de abril? Onde que foi parar o lançamento de junho? Então, não tiveram lançamentos, certo? Por exemplo, no histórico por valor, eu disse aqui, ó, em salários, eu defini que sempre que tiver a palavra salário, o valor tem que ser igual a 20 mil. E aqui não tem 20 mil, ó, tem 1.349 e por aí vai. Então, ele sempre vai auditar isso aqui de acordo com o que você colocar a fórmula. Importou o seu razão, ele já vai definir isso. E aí, olha que outra coisa bacana. Vamos pensar o seguinte, Bruna, mas aí o que acontece? Eu preciso sair dessa tela,
abrir o meu Razão lá no meu sistema, ou procurar ele em PDF na máquina e abrir para eu poder fazer as conferências? Não. Se você vier aqui, ainda na tela da auditoria, onde você está auditando, aqui ó, tem auditoria por ocorrência, e pesquisar relatório. Se você clicar aqui em pesquisar relatório, ele vai trazer o teu Razão, tá? Ele traz o teu Razão que foi importado na auditoria. Então, você não tem a necessidade de ficar entrando no teu sistema, abrindo o teu Razão, emitindo, ou até mesmo ficar olhando o PDF, tá? Nós temos aqui um campo de pesquisa, onde você pode, por exemplo, digitar, ó, digitei a palavra aluguel. Tudo que tinha referente a aluguel aqui dentro, ele trouxe para mim. Então, eu consigo auditar e verificar o que está de errado. Lógico, você não vai conseguir acertar o lançamento contábil aqui dentro do lance simples, né? Porque a gente só está importando o teu Razão e auditando de acordo com o que está no teu Razão. Mas você vai entrar no teu sistema e identificar, por exemplo, quando a gente faz a auditoria aqui, ele vai me dar qual é a conta e o mês que está faltando alguma informação. Então, por exemplo, aqui, ó, quantidade por conta do ICMS a recolher, está faltando lançamento em janeiro, está faltando lançamento, aqui é só janeiro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha contabilidade, no meu sistema contábil, vou verificar o porquê de não ter esse lançamento no mês de janeiro. Ah, Bruno, o saldo da conta caixa foi invertido e aqui ele está me dando os dias que foi invertido. Eu consigo ir lá no meu sistema e acertar essas informações. Depois que acertou essas informações, importa o Razão de novo e aí você vai verificar. Realmente, Bruna, não tinha o lançamento lá de janeiro. Eu fui lá, lancei, importei o Razão de novo, agora não está faltando mais. Então, é uma forma muito bacana, muito fácil de você conseguir conciliar a tua contabilidade e deixar ela mais perfeita possível, não é? Porque, de repente, você vai encerrar o teu exercício, o balanço vai bater, porém, por erros de digitação, por esquecimento de alguns lançamentos, pode ser que você esteja entregando uma contabilidade com erros e com informações erradas ou faltando. Então, a auditoria do lance simples, ela surgiu para facilitar o seu trabalho em relação a isso. Nós já facilitamos muito o trabalho de vocês aí, quando vocês importam, né, os layouts, seja em diversos layouts, diversos formatos, você já importa aqui, já faz a definição e já joga para o teu sistema contábil para que ele lance automaticamente, sem precisar ficar fazendo muitas digitações, né? Isso aí economiza muito tempo, e agora a gente está com esse recurso que é muito inovador, que no mercado é difícil você encontrar um sistema que te diga o que está certo e o que está errado, o que está faltando na tua contabilidade, né? Porque geralmente você vai só fazer os lançamentos e fechar. Se o balanço estiver com diferença, o sistema te diz. Agora, ele não vai te dizer se está faltando um lançamento, se está com valores invertidos, se está faltando, se está com alguma informação acima daquilo que você definiu aqui na auditoria. E a auditoria do lance simples, ela pega essas informações. Então, queria deixar aí esse treinamento para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O nosso canal de suporte está sempre aberto para retirar as dúvidas de vocês. E, posteriormente, se quiserem, assistam esse treinamento, porque vale muito a pena. Padronizem o seu sistema para auditoria e você vai verificar como que isso vai facilitar e vai deixar com que a tua contabilidade fique próxima da mais perfeita, né, perfeição aí possível. Pessoal, agradeço a participação de todos.